Bem, a mãe dela me contou que encontrou a filha, ou que encontraram a filha pendurada nos ganchos do açougue onde ela trabalhava. Bem, o marido da Fernanda. Esse detalhe eu não sabia, por exemplo, porque antes eu não tinha coragem de perguntar para ela. Bem, estávamos falando de apontar um cartel, então era algo muito delicado, né? Para mim, o fato de me envolver em acusações contra um cartel era muito sério. Mas, enfim, aí também entra essa responsabilidade como jornalista, né? Quer dizer, existe mesmo esse perigo, mas também a responsabilidade de que, bem, possivelmente, se você desse voz, poderia acontecer algo diferente no caso dela, poderia haver uma mudança. Então decidi me arriscar e ele me dizia que, obviamente, na casa dele não tinha nada. Em outros momentos eu já vi sacos com cadáveres e isso é algo comum de se ver aqui no Ajusco. Hoje vamos conversar com Paola Bettencourt, comunicóloga e jornalista especializada em entrevistas com vítimas indiretas. Através de sua plataforma Vozes Ausentes, Paola dá voz a pessoas que os meios tradicionais ignoraram, histórias que precisam ser ouvidas e atendidas. Olá, eu sou Paola Bettencourt, estudei comunicação e jornalismo com muito orgulho na Universidade Nacional Autônoma do México. Tenho trabalhado por mais de 10 anos em meios de comunicação tradicionais e atualmente apresento o podcast Vozes Ausentes, que faz parte do universo PEP e Chama Podcast. E bom, na verdade, durante todo esse tempo, eu me dediquei a cobrir e dar voz a casos de violência aqui no México. Eu considero que isso é muito necessário e que existam espaços justamente como os podcasts para dar uma divulgação mais ampla, porque em muitas ocasiões esses casos acabam caindo no esquecimento. Muitas dessas famílias acabam tendo casos de longa duração e por isso, durante mais tempo, precisam que esses casos sejam divulgados. E essa divulgação nem sempre está disponível nos meios de comunicação, porque normalmente em um meio de comunicação dão um espaço de 2 minutos, 3 minutos para contar praticamente uma história de vida. Em um podcast, elas têm um espaço de 1 hora, 2 horas para poder contar toda a história de tudo o que tiveram que enfrentar para conseguir acesso à justiça. E bem, acho que isso é muito necessário porque é importante tocar nesse ponto, sobre todas as inconsistências, omissões, indiferença, violência institucional e tudo o que as vítimas indiretas da violência no país têm que enfrentar. Vinda do jornalismo em meios tradicionais, Paola tem uma perspectiva privilegiada para compreender os casos que abordamos neste canal, assim como no dela. Sua experiência permite que ela identifique a pouca ou nenhuma divulgação que muitas dessas histórias recebem na mídia convencional, onde muitas vezes acabam relegadas ao silêncio. E é a partir dessa ausência de informação que Paola decide se juntar a um novo espaço. Através de seu podcast, Vozes Ausentes, ela oferece uma plataforma para aqueles que foram ignorados, permitindo que seus testemunhos sejam ouvidos com respeito, profundidade e responsabilidade. Não me lembro especificamente qual foi o caso, né? O primeiro caso que tive que documentar na minha carreira, mas lembro que era algo que me perturbava muito, porque obviamente eu não estava acostumada a lidar com esse tipo de caso. Inicialmente eu comecei minha carreira como repórter, fazendo todo tipo de entrevistas, fazia entrevistas culturais, entrevistas de entretenimento, me mandavam fazer um pouco de tudo. Então, em algum momento começou a aumentar a questão da violência contra as mulheres, violência de gênero, os desaparecimentos aqui na Cidade do México, e eu era muito enviada para as manifestações, para as marchas, para todas essas mobilizações e movimentos que começavam a surgir na Cidade do México e em geral no México, por causa da violência que estava acontecendo. Então comecei a cobrir bem, a divulgar temas de desaparecimento, temas de feminicídio. E me lembro muito bem que naquela época entrei em uma oficina e nessa oficina eu tinha um professor que uma vez me perguntou: que tipo de casos você está cobrindo? E aí eu comentei com ele que eram desaparecimentos, feminicídios, e ele me dizia: e isso não te afeta emocionalmente? E foi só nesse momento que eu percebi que realmente estava me afetando demais, porque justamente como eu não estava mais acostumada a me relacionar diretamente com as vítimas,
a ouvir da boca de quem estava vivendo essa situação. Isso já estava me afetando bastante, porque havia momentos em que eu acordava no começo da minha carreira. Bom, para começar, eu não conseguia dormir. À noite eu pensava, tomara que essa pessoa apareça, tomara que se faça justiça para a mãe de tal vítima de feminicídio. Então, tudo isso realmente começou a me afetar muito psicologicamente. E, obviamente, isso te impacta, porque, afinal de contas, a gente é humano. E também acho que uma das características que um jornalista deve ter é ser empático. Se você não sente, obviamente você nunca vai sentir o mesmo que sente uma vítima, nem a pessoa que está vivendo aquela situação. Nunca vamos entender o que essas pessoas estão vivendo, sentindo ou sofrendo, mas sim o fato de estar perto da vítima indireta te transmite toda essa dor que ela está vivendo. E muito mais quando você já acompanha essa pessoa há algum tempo. Eu normalmente, naquela época comecei a divulgar casos, mas com muitas dessas vítimas continuei divulgando. Sempre procuro perguntar como está seu caso, como tem passado, como está. E se houver alguma atualização, tento divulgar, ou se precisar de apoio em algum assunto, tento dar a divulgação necessária. É disso que estou falando, porque há ocasiões em que, por exemplo, o feminicida é preso, mas acaba sendo solto, ou acontecem diferentes circunstâncias nesses casos. Então, acho que o fato de eu ter me envolvido tanto com as vítimas indiretas e colaterais realmente acabou me abalando demais, porque isso me afetava. Sim, eu ficava pensando, poxa, como posso fazer para tentar ajudá-las? Ou o que eu posso fazer? Qual pode ser o meu grãozinho de areia para tentar contribuir ou tentar, ajudar de alguma forma? Porque às vezes eu sentia que, embora esse seja o meu papel, o fato de divulgar isso é tudo o que me compete, de alguma forma, era inevitável não sentir ou não querer fazer algo a mais por essas pessoas ou por essas vítimas que estavam passando por diferentes situações. E assim, no começo era exatamente isso que acontecia comigo, realmente começava a me afetar muito. Depois começaram a surgir cada vez mais casos, cada vez mais temas de feminicídio, desaparecimento. E então, às vezes, no começo eu acho que realmente sabia, o nome de cada uma das vítimas, porque não eram tantos os casos que começavam a ganhar mídia, ou que justamente as vítimas, buscavam dar visibilidade. Mas atualmente, toda semana você vê que os casos aumentam e aumentam. E justamente essa necessidade de divulgação e esse aumento dos crimes aqui no país, me parece que isso torna muito necessário que existam espaços e cada vez mais espaços onde se dê mais divulgação e voz às pessoas que estão vivendo esse tipo de situação. Segundo o governo, dizem que houve uma redução no tema dos feminicídios e nos casos de mortes violentas de mulheres. Segundo, por exemplo, um relatório, da Comissão de Vítimas, diz que supostamente de 2018 até agora, curiosamente então se refere ao início o sexênio do presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente aqui no México, que supostamente quando ele começa à frente do governo no México, pois que os feminicídios diminuem, que as mortes violentas de mulheres diminuem. No entanto, o que vemos na realidade é muito diferente. O que vemos e ouvimos por parte das ativistas, mães de vítimas de feminicídio, é totalmente diferente. Entendo que, para as autoridades é muito importante apresentar um tema de números e dizer, no meu mandato ou no meu governo houve uma redução desses casos. Normalmente se fala que entre 10 e 11 mulheres são assassinadas aqui no México. Mas, segundo o governo atual, dizem que houve uma redução, mas o que realmente está sendo observado é que muitas das mães denunciam que, na verdade, a morte violenta de suas mulheres não está sendo tipificada como deveria ser. Em vez de ser tipificado como feminicídio, é tipificado como homicídio ou até mesmo encerram o caso catalogando como suicídio. Isso porque muitos dos feminicidas também
E esses casos nós documentamos muito em Vozes Ausentes e também já tive que documentar muito ao longo da minha carreira. Como o feminicida, para tentar se livrar da culpa, acusa que a vítima supostamente se suicidou. Ou até existem feminicidas muito cínicos que até participam quando denunciam esse desaparecimento, que ainda não se sabe que é um suicídio, um feminicídio. Participam das buscas, fingem que estão preocupados com a vítima, que não sabem nada sobre ela, e depois as famílias descobrem que foram eles mesmos que tiraram a vida dessas mulheres. Aqui nos casos de feminicídio, obviamente, há muitos fatores que intervêm, não é só o Estado. Obviamente, é uma questão de educação, de machismo, uma questão cultural, mas também é uma questão de falta de prevenção e de falta de implementação de ações e políticas públicas por parte do Estado para que possam ser evitados e erradicados, né? É um tema muito complexo, na verdade, mas sim, eu percebi que por esse objetivo de tentar reduzir os números, fala-se que houve uma redução, quando na verdade o que estamos vendo, as manifestações e tudo o que surge e tudo o que vemos diariamente, a realidade é bem diferente do que vemos em um relatório baseado em números. Veja só. Qual é o denominador comum e o que eu observei ao apresentar Vozes Ausentes? Existe uma diferença muito grande entre o que eu fazia, que era trabalhar como repórter para a televisão, para a imprensa escrita, e trabalhar para um podcast. Eu achava que era algo parecido, mas na verdade sim, é totalmente diferente. Porque, por exemplo, na televisão você tem apenas 3 minutos para contar uma história completa. Então, muitas vezes, praticamente, você precisa dizer para a pessoa que está entrevistando, ir direto ao ponto, fazer perguntas bem objetivas, porque, obviamente, nem tudo o que ela te contar vai aparecer. Se ela te conta por meia hora ou por 1 hora, na verdade é algo que você não vai conseguir colocar no ar, porque não há tempo suficiente para isso. Então, sim, quando eu entrevistava para os meios de comunicação, eram perguntas muito pontuais e respostas muito objetivas, né? O que ia ao ar também era algo muito superficial praticamente, né? Porque, bem, é só um pequeno resumo do que a vítima quer te contar ou do que se quer divulgar. E no podcast é totalmente diferente, porque até mesmo havia mães a quem eu acompanhava há muito tempo, mas havia detalhes sobre seus casos que eu não sabia. E que às vezes também é complicado perguntar. Por exemplo, talvez tenha gente que não tenha tato para perguntar as coisas, mas eu realmente acho que você deve ser muito cuidadosa na hora de entrevistar as vítimas, para tentar, ou melhor, para não revitimizá-las e para não fazer perguntas que, o que eu sempre penso é, eu não gosto de fazer o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, eu tento me colocar no lugar delas. Para começar, é muito difícil que elas estejam me contando bem uma história de vida e uma situação tão difícil pela qual estão passando. E se abrir com alguém sobre algo tão doloroso, né? E ainda mais contar isso publicamente. Mas, te digo, quando entrevistei as mães, tem vezes que elas começam a me contar detalhes e são coisas que eu não sabia antes. Por exemplo, houve um caso de feminicídio em que o parceiro sentimental dessa moça, chamada Fernanda Sanches Velarde, ela foi assassinada pelo marido, que se chama de nome Letene. Bem, ela estava grávida quando foi assassinada e, por exemplo, eu não sabia como ele a havia assassinado. Eu sabia que, ela tinha vivido muita violência enquanto esteve com ele, que tinha sido violência de todo tipo, violência econômica, violência física. Mas no momento em que estávamos fazendo a entrevista para o podcast, que a mãe dela eu perguntei para a mãe dela quais foram as condições em que, encontraram sua filha. Mas também esse tipo de pergunta me parece muito delicada, muito complicada de fazer, porque em muitas ocasiões a crueldade com que assassinam as mulheres é extrema.
É algo que ainda me surpreende, apesar de eu ver e documentar muitos desses casos, não deixa de me surpreender tanta crueldade, tanto ódio por parte de quem comete esses crimes. E me surpreende ainda mais porque se trata de pessoas que deveriam cuidar de você, te amar, te proteger, gostar de você, né? Que normalmente é o parceiro sentimental. E bom, nesse caso da Fernanda Sanches Velarde, a mãe dela me contou que encontrou a filha, ou que encontraram a filha pendurada nos ganchos do açougue onde trabalhava o marido da Fernanda. Esse detalhe eu não sabia, por exemplo, porque antes eu não tinha coragem de perguntar, ou seja, era algo que me dava uma certa vergonha e uma certa... Eu tinha muito cuidado, porque realmente não é tão fácil perguntar essa parte de olha, mas como? Senhora, mas como encontraram sua filha ou o que foi que aconteceu com ela? Sinto que se não querem te contar as coisas, é por algum motivo. Talvez tenham essa reserva em falar, talvez da mesma forma isso cause um certo impacto, um certo medo ao falar sobre isso. Mas enfim, dessa vez no podcast, então a senhora me conta e me diz como encontraram a filha dela, e ela me diz, então esse homem disse que minha filha se suicidou, mas como ela iria se suicidar se a encontraram pendurada nos ganchos do açougue, onde ele e a família dele trabalhavam? E eu disse, uau, era um detalhe que eu não sabia nem esperava que ela contasse. E assim, muitos casos que documentamos de feminicídio, de desaparecimento, em que, como eu te disse, cada vez me surpreende mais a crueldade e a violência extrema com que esse tipo de ataque é realizado. E tanto os feminicídios quanto os desaparecimentos, tanta violência que estamos vivendo atualmente no país. Paula destaca a importância da existência de espaços como este e o dela, livres de propaganda política e de agendas externas, onde é possível dar visibilidade a casos que em outros lugares são ignorados. Histórias que, devido ao perigo implícito de cobrir fatos tão violentos, muitos meios de comunicação preferem não abordar. Há vários casos que me marcaram, tanto durante a cobertura em campo, quando saí para trabalhar como repórter, quanto no podcast, que também documentamos. Quanto à cobertura, acho que principalmente 2 casos me marcaram. Por exemplo, eu tive que cobrir quando a linha 12 do metrô caiu, aqui na Cidade do México, e naquele momento eu estava terminando o meu turno, porque naquela época eu trabalhava no veículo de comunicação em que eu estava, e mais ou menos às 10 da noite foi quando o metrô caiu. Então me ligaram. Bem, eu estava justamente no escritório, mas já estava prestes a ir embora. E uma amiga me ligou, porque eu moro perto dessa região, e me perguntou, oi, como você está? Eu usava o metrô. Ela disse, como você está? Você viu que o metrô caiu? E eu fiquei tipo, como assim, como o metrô caiu? Eu pensei que tinha descarrilado, pensei que tinha acontecido qualquer outra coisa. Mas aí ela me mandou o vídeo e eu vi que realmente o metrô desabou sobre a Avenida Tláhuac e eu fiquei impactada, falei, uau. Não posso acreditar que um meio de transporte que eu uso normalmente tenha terminado desse jeito, né? Mas aí pensei, bom, o que será que está acontecendo? Quer dizer, quantas pessoas devem ter sido afetadas por isso que acabou de acontecer, né? Nesse momento me pediram para sair, assim como os colegas que estavam lá nas instalações ainda, porque, bom, isso é uma breaking news, como chamam nas notícias, que é uma notícia de última hora. Você precisa sair correndo e chegar o mais rápido possível. Nós, o mais rápido que pudemos, até o ponto que chamavam de zona zero, onde os fatos tinham acontecido. Nesse momento, então, começam a mandar os repórteres para diferentes áreas, diferentes pontos que têm a ver com o que estava acontecendo. Me mandaram para os hospitais próximos de onde isso tinha acontecido. E, bom, o que eu tinha que fazer lá era procurar os familiares que estavam buscando por uma das pessoas ou por alguém que não conseguiam encontrar e que vinha justamente naquele momento no metrô. Foi uma loucura total,
porque todos os familiares que sabiam que um dos seus parentes estava no metrô estavam preocupados porque não conseguiam se comunicar, não sabiam o que estava acontecendo. Chegavam aos hospitais e não havia uma lista concreta das pessoas que tinham chegado. Eles tinham apenas algumas características, talvez, se eram mulheres, se eram homens, mais ou menos de que idade. Mas como nem todos tinham talvez uma identificação, não havia como saber exatamente o nome deles. Então eu lembro que era uma loucura, porque todo mundo estava super preocupado, tentando encontrar seus familiares, tentando saber o que tinha acontecido. Não sabiam se estavam vivos, se tinham falecido nesse desabamento, que no final resultou em 26 pessoas mortas. Algumas que sobreviveram ainda têm sequelas. Por exemplo, eu tive que cobrir e acompanhar o caso de duas irmãs. Essas duas irmãs tinham ido a um shopping que fica bem perto de uma das estações desse metrô da linha 12. E elas tinham ido com o namorado de uma delas. Nessa estação, o namorado vai acompanhá-las, o namorado se despede de uma delas, que se chama Nancy. E pronto, as garotas entram no metrô e estavam indo para casa. É quando ele desaba. Conheci os pais fora do hospital, eles estavam desesperados procurando por elas. Eles conseguiram encontrar uma delas e a outra, bem, estava como desaparecida. Depois eles souberam que a que estava como desaparecida, bem, tinha falecido. Ela perdeu a vida nesse desabamento. E a garota, a irmã que sobreviveu, ela ficou com sequelas, ela não consegue andar direito, vai ter que fazer terapia para o resto da vida. Digamos que essa tragédia arruinou a vida de toda a família. Eles perderam uma filha, a outra, bem, vive com as sequelas desse desabamento. E bom, também algo que aconteceu com essas vítimas é que eu imagino que elas foram silenciadas, porque ou que houve algum tipo de acordo ou pacto com o governo em troca talvez de algum suposto apoio ou alguma compensação financeira, porque depois, como imprensa, pediam para a gente acompanhar o caso. Toda vez que passava um aniversário desse desabamento da linha 12, que foi, se não me engano, em 2021, e já não queriam mais falar, já diziam, não, eu quero dar esse assunto como encerrado, já não me interessa mais falar sobre isso, sabe? E bom, essa foi uma das coberturas que mais me impactou e me marcou, porque eu estava lá no momento. Também acho que quando acontece algo tão impactante perto de onde você mora ou perto do seu ambiente, te impacta ainda mais porque você sente isso mais próximo. Acho que isso é algo que nos falta como sociedade. Sentir que nada do que estamos vendo na televisão nos é estranho, que não estamos isentos de nada disso, né? Nem a um desaparecimento, nem a um feminicídio, porque eu já vi isso. Cada vez é um tema que parece mais próximo e eu também já ouvi falar de pessoas que estão vivendo essa situação, que te contam e dizem, eu nunca pensei, tipo, eu via isso na televisão, eu vi as mães que procuram, mas nunca pensei passar por um desaparecimento, me tornar uma mãe que procura, sair com uma pá, com uma picareta, para cavar e procurar minha filha ou meu filho desaparecido. Eu nunca pensei que faria isso, sabe? Então, acho que isso é algo muito importante, que a gente não pense que está isento dessas situações, que sejamos sempre empáticos. E então, tem ou não tem impacto o fato de divulgar uma situação ou uma notícia? Acho que atualmente nem tanto. Sinto que até alguns anos atrás o fato de um caso ter divulgação, meio que sim, a autoridade ou os servidores públicos sentiam uma pressão maior e havia uma atuação mais rápida. Atualmente eu realmente sinto um certo cinismo, sinto como se eles não se importassem muito com o que é dito, com o que se fala, e também existe um controle maior sobre os meios de comunicação. Não sou eu que estou dizendo isso, é óbvio e se sabe que os meios de comunicação tradicionais bem sobrevivem graças à propaganda governamental. Então, obviamente, se um meio sobrevive dessa propaganda governamental, vai ter que se submeter ao que o governo da vez quiser que seja dito ou não seja dito. E eu digo isso também porque
No tempo em que estive trabalhando nos meios de comunicação, realmente houve de alguns anos para cá, eu senti isso de forma mais marcada, que era praticamente como se você tivesse uma mordaça, e era assim que eu sentia, porque havia muitos temas que não podiam ser abordados de uma certa data, de alguns anos para cá. Por exemplo, no tema das mães buscadoras, que ficou mais forte na mídia, houve uma época em que tentaram não tocar nesse assunto e isso, por exemplo, chegaram a me dizer. Isso principalmente, por exemplo, em março de 2025, houve um escândalo muito grande sobre os desaparecimentos no país, que foi o caso do Rancho Izaguirre, onde foram encontrados vários restos ósseos e roupas de pessoas que estavam desaparecidas. E, falava-se que até mesmo no Rancho Izaguirre eram campos de extermínio e campos de treinamento de pessoas que tinham sido recrutadas pelo crime organizado. Supostamente eram principalmente jovens que foram recrutados sob a promessa de um trabalho bem remunerado e, acabaram nesse lugar que é o Rancho Izaguirre, que foi denunciado principalmente por mães que buscavam seus filhos desaparecidos. Quando esse contexto acontece aqui no México, o tema das mães que procuram seus filhos desaparecidos, das desaparições, começa a perder força. E me disseram isso claramente porque alguns meses depois eu fiz uma reportagem sobre uma manifestação que as mães buscadoras estavam fazendo aqui na Cidade do México. Elas fizeram um bloqueio, fizeram pichações embaixo de uma ponte, numa avenida importante. E as mães buscadoras, obviamente, estavam tentando mostrar que isso já está saindo do controle do governo. Queremos que prestem atenção em nós, não estão nos ouvindo, não estão procurando nossos familiares, porque nós temos que fazer o trabalho que compete ao governo ou ao Estado. E, naquela época eu fiz a reportagem e no meio de comunicação em que eu trabalhava, me disseram claramente que naquele momento essa matéria não podia ir ao ar, porque havia ordens de que esse assunto não deveria ser abordado naquele momento. Não me disseram exatamente o que estava acontecendo, mas obviamente eu imagino que foi uma questão de uma ordem ou restrição por parte do governo, que talvez naquele momento não queriam que se falasse sobre o tema dos desaparecimentos, porque até hoje é um assunto que está fugindo do controle deles. É um tema que está, muito ligado ao crime organizado e isso também já foi denunciado pelas mães buscadoras. E também já foi denunciado, muita omissão, muita negligência, falta de capacitação, de profissionalização e de muitas situações que estão ao redor dessa, eu diria, emergência nacional que está acontecendo no país. Acho muito bom que existam espaços que não dependam de propaganda governamental e que existam tantos espaços onde se possa dar voz a diferentes casos de injustiça, de vítimas da violência no país, e que é super necessário que existam esses espaços justamente porque, por não dependerem de propaganda governamental, por não ter essa restrição de que você não pode falar sobre certos temas. Aqui nós podemos abordar, por exemplo, em Vozes Ausentes, nós podemos abordar muitos pontos, especialmente a violência institucional vivida pelas famílias, no momento em que, por exemplo, vão denunciar um desaparecimento, desde as primeiras horas em que não conseguem localizar seu familiar, o maltrato que sofrem por parte dos ministérios públicos, das promotorias, o trabalho que não é feito pela polícia de investigação, que normalmente é feito pelos pais e mães que buscam, que são praticamente quem faz as investigações e já levam toda a investigação pronta para a promotoria ou para os servidores públicos. Acho que é justamente muito importante que existam esses espaços, porque aqui no YouTube, nas redes sociais, podemos justamente abordar todos esses pontos. E todas essas histórias dessas famílias que te contam é que fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Por exemplo, tivemos um caso, que é o caso da Gabriela Villarruel, que ela é irmã do Nimai. Nimai, então, é um jovem que desapareceu. Ela e sua família tiveram que fechar a promotoria para que dessem atenção a eles. E só depois que eles vão e fecham a promotoria
é que começam a fazer o trabalho que os servidores públicos da promotoria deveriam ter feito desde o início. E ao fazer algumas ligações, 2 ou 3 horas depois, eles percebem ou são avisados que o corpo de Nimai estava em um serviço médico legal no estado do México, algo que poderiam... Bem, Gabriela me disse isso. Isso até poderia ter sido evitado, porque desde o começo nós dissemos onde meu irmão poderia estar, onde poderiam procurar, o que poderia estar acontecendo com ele. Eles não procuraram, até que nós, cansados dessa incompetência, dessa omissão, dessa indiferença por parte da autoridade, fomos lá e fechamos a delegacia. Eles fizeram algumas ligações e descobriram que meu irmão estava em um serviço médico legal. Meu irmão estava primeiro como desaparecido, depois soubemos que ele tinha sido vítima de homicídio. Quando estávamos sentados no processo legal, o Ministério Público, ela me disse, e as pessoas da promotoria me diziam: bem, se você quer que o caso do seu irmão seja resolvido rápido, então nos diga quem você quer acusar. Então nos diga como você quer que montemos o caso e nós montamos, e você nos diz contra quem vamos, ou seja, você... Então aponta alguém, não é? E então ela já falava sobre a questão da fabricação de culpados, que é algo que está acontecendo muito no México. Há muitas pessoas que estão presas injustamente. E bem, ela me dizia, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero, pelo fato de eu querer que resolvam o caso do meu irmão, de saber quem o assassinou, eu não vou acusar ninguém que seja inocente, eu só queria que fizessem o trabalho deles, não que colocassem uma pessoa inocente na prisão. Esse foi um dos pontos levantados nas entrevistas. Coisas que as famílias te contam que dificilmente apareceriam em um meio de comunicação, tanto pelas restrições que existem, quanto pelo tempo que também é dado a elas. E bem, tanto em Vozes Ausentes quanto no YouTube, dá para dar voz a tudo isso, embora atualmente eu ache que não seja tão simples falar sobre o governo, porque já vimos casos recentes em que até jornalistas foram acusados de terrorismo aqui no país, por abordar temas de corrupção, por tratar de assuntos que não querem que sejam documentados ou venham à tona. Muitos desses jornalistas acabam atualmente presos. Então, acho que aí já podemos falar até de uma questão de autocensura, porque às vezes a gente já pensa 2 vezes, você já não sabe se isso quer dizer, não temos uma restrição direta por parte do governo, mas atualmente se vê muita repressão por parte desta administração contra o jornalismo. Sim, eu senti medo ao fazer meu trabalho, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente quem está por trás dos casos que você está documentando. Muitos dos casos de desaparecimento estão ligados ao crime organizado. Então, até mesmo as mães que procuram, às vezes dizem, olha, eu não quero tocar ou falar sobre esse assunto porque, bem, eu estou ameaçada de morte. Inclusive, até quando você as vê chegando para as entrevistas, tem mães que vêm acompanhadas por policiais de investigação, porque receberam essas medidas de proteção, porque nas áreas onde elas procuram são lugares dominados pelo crime organizado e elas sabem exatamente o que está acontecendo. A autoridade também sabe disso, mas às vezes ao divulgar ou falar sobre isso, você não sabe quem está te vendo, não sabe quem pode se sentir afetado, né? E quem poderia então te atacar no momento em que você está documentando ou divulgando alguma coisa? Por exemplo, em algum momento eu tive que acompanhar um caso que é o caso de... Bom, eu fiz uma reportagem chamada A Justiceira de Tepito. É uma senhora, o caso é de uma senhora chamada Remédios, ela é comerciante no bairro Bravo de Tepito. Em 2021, a filha e o sobrinho dela foram assassinados por não pagarem uma taxa de extorsão ao cartel La Unión Tepito. E então, assassinam a família dela e ela.
Além disso, ela também é ameaçada e precisa sair de casa. A neta dela fica órfã porque a filha dela deixou uma bebê muito pequena. E Remédios tem que sair do bairro Bravo de Tepito para bem viver em hotéis, viver em outros lugares. Ela também tem que abandonar o trabalho, porque, bem, ela estava ameaçada de morte porque tinha denunciado e apontado diretamente os assassinos da filha e do sobrinho, mas ninguém lhe dava atenção. Eu a conheci quando houve uma manifestação no 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Ela foi marchar, estava carregando sua neta, que era um bebê, sua neta órfã, e com seu filho. E ela estava procurando alguém que desse visibilidade, alguém que a apoiasse. Naquela época, eu estava trabalhando na mídia, ia com um cinegrafista e com a câmera. Ela me viu, se aproximou e disse: "Oi, você pode me ajudar a divulgar o meu caso? É que mataram minha filha e meu sobrinho por causa do cartel da União Tepito." E eu fiquei tipo, nossa, é muita informação. Me dê a oportunidade de, revisar sua pasta de investigação, porque eu preciso conferir se o que a senhora está me dizendo é realmente verdadeiro. E, também ali estávamos falando de apontar um cartel, então era algo muito delicado, né? Para mim, o fato de estar me envolvendo em acusações contra um cartel. Mas, aí também entra essa responsabilidade como jornalista, né? Quer dizer, existe esse perigo, mas também a responsabilidade de que talvez, se você der voz, poderia acontecer algo diferente no caso dela, poderia mudar. Então decidi me arriscar. Divulguei o caso dela porque ela me dizia: estou desesperada, fui deslocada da minha casa, não tenho onde morar, não tenho trabalho, preciso sustentar minha neta. Ninguém me dá atenção e estou ameaçada de morte. Então eu disse, vamos divulgar isso. Naquela época saiu a reportagem no meio em que eu trabalhava e aí justamente se aplica isso que você me perguntou sobre a pressão da mídia. Porque assim que a reportagem saiu, ligaram para ela e o caso dela começou a andar. Deram medidas de proteção para ela e ela conseguiu voltar para casa, voltar ao trabalho. Obviamente já protegida pela polícia de investigação, mas digo, talvez não seja tanta segurança assim, porque no fim das contas ela ainda está exposta, mas pelo menos já tinha alguma proteção e o caso dela começou a andar. Justamente depois eu fiz uma reportagem sobre ela que se chama A Justiceira de Tepito, porque por causa de tudo isso que ela viveu, ela criou coragem porque ela dizia: como pode ser possível que um grupo de criminosos coloque medo e submeta toda uma sociedade, todo o bairro Bravo de Tepito? Ela começa a trabalhar com um comandante da polícia e com agentes da promotoria para tentar identificar pontos críticos onde operava essa célula que fazia parte desse cartel que tinha assassinado a família dela. Eles começam a fazer algumas prisões, prendem 7 pessoas que estavam envolvidas no homicídio da família dela. E além disso, ela também motiva alguns vizinhos a fazerem as denúncias que não tinham tido coragem de fazer, por todo o terror que esse cartel tinha espalhado nessa região da Cidade do México. E muitas pessoas que tinham sido vítimas de extorsão, que foi o principal motivo pelo qual assassinaram a família dela. Já que essa questão das taxas de extorsão e o direito de piso, infelizmente, é algo que atualmente é muito comum aqui na Cidade do México. Então, ela começa a se organizar com os vizinhos para que eles também denunciem, para que também haja um precedente do que estava acontecendo. E ela consegue a prisão de 7 pessoas. E quando essas 7 pessoas são presas, atualmente estão em audiências, estão em julgamento e em algum momento está familiares de alguns dos detidos. Eles se unem a um coletivo chamado Chega de Inocentes Presos. Esse coletivo se apoia em uma causa legítima, que é justamente o fato de haver muitas pessoas inocentes dentro das prisões mexicanas. E embora realmente existam pessoas
familiares de pessoas com essas características dentro desse coletivo. Também há muitos familiares de agressores que são feminicidas, que são assassinos, que são estupradores, e esse coletivo protege esses agressores. E quando acontecem as audiências, esse coletivo vai e agride as vítimas, as intimida, realiza campanhas de violência digital. E eu falo desse coletivo porque, bom, os familiares da União Tepito, dos integrantes da União Tepito que tinham sido detidos por esse caso de remédios, acabam se aliando a esse coletivo. E esse coletivo começa a me agredir pelas redes sociais, a fazer uma campanha de violência digital e difamação contra a minha profissão e meu trabalho, e principalmente contra essa reportagem que eu tinha feito sobre o caso de remédios. E depois um dia foram fazer uma manifestação na porta do meu trabalho. Então foi aí que para mim acendeu o alerta vermelho e eu disse, isso já não é só uma questão de ameaças ou de palavras, agora já chegou ao ponto de ficarem na porta do meu trabalho e estarem me procurando. Elas diziam que não era assim, diziam que tinham ido porque naquele dia, não lembro o que se comemorava, e que decidiram sair para se manifestar, mas coincidentemente foi na porta do meu trabalho e coincidentemente depois de terem orquestrado toda uma campanha de difamação contra mim, com agressões e várias outras situações. Naquela ocasião pediram para eu sair porque colegas desse meio de comunicação em que eu trabalhava me disseram isso. E claro, aí eu realmente fiquei com medo porque pensei, bom, por que essas pessoas já estão me procurando fisicamente? Além disso, eles vêm acompanhados de familiares de integrantes desse cartel. Então eu decido fazer um vídeo nas redes sociais onde denuncio a situação que estava vivendo. O Ministério Público entra em contato comigo e foi assim que consegui fazer uma denúncia para criar um precedente contra esse coletivo contra o qual já se pronunciaram vítimas. Eu não sou uma vítima, mas fui atacada pelo simples fato de dar visibilidade a uma vítima. Mas inclusive todas essas reclamações que têm sido feitas pelas vítimas chegaram até a secretária das mulheres, que é Citlali Hernandes, e ela se pronunciou e disse que sim, que está identificado que esse coletivo é um agressor de vítimas. No entanto, até o momento, infelizmente, nada foi feito contra esse coletivo. Eu soube por parte das vítimas que continuam agredindo elas, que continuam operando dessa forma, e bom, me parece, além disso, muito bem contraditório o discurso que tem a dirigente desse coletivo que se autodenomina como antifeminista. Quando um coletivo que diz ser antifeminista, bom, eu digo, se fosse assim para começar, não poderia ser dirigido por uma mulher. Essa mulher que o dirige, que diz ser advogada, nunca teria conseguido chegar à universidade, não poderia estar se manifestando, então existem muitas contradições por parte desse coletivo e da forma como ele opera, e também muitas dúvidas sobre quem está por trás desse coletivo, quem o financia, mas acho que é um ponto muito importante a ser abordado sobre como as vítimas estão sendo agredidas e intimidadas atualmente no país. Paula nos fala de uma situação especialmente grave, o aumento dos casos de desaparecimento e violência na região do Ajusco. Ela explica que, por se tratar de uma comunidade regida por usos e costumes, a intervenção das autoridades competentes é mínima ou, em muitos casos, praticamente inexistente, o que deixa as vítimas e suas famílias em um estado de abandono e indiferença. O que está acontecendo no Ajusco? Bem, faz aproximadamente uns 2 anos, mais ou menos, que os desaparecimentos aumentaram no Ajusco. Quem começou a dar visibilidade ao que estava acontecendo lá foi a senhora Maria del Carmen Volante, que é mãe de Pamela Galhardo. Sua filha desapareceu em 2017, nessa região do Ajusco. Pamela vai a uma festa de música eletrônica. Ela estava acompanhada do namorado, naquele momento eles tiveram uma discussão. Pamela supostamente sobe nos ônibus que estavam no local e depois o namorado disse que, bem, não soube mais nada de Pamela. Desde 2017, a dona Mari continua na busca por sua filha.
Ao não ver ação por parte dos servidores públicos, ela se torna uma mãe buscadora aqui na Cidade do México. É um fenômeno que não tinha sido visto aqui na capital do país. As mães buscadoras eram vistas no norte, eram vistas nos estados de Sonora, de Chihuahua. Acreditava-se que essa situação em que eram encontradas fossas clandestinas era algo que só acontecia no norte do país, onde supostamente só atuava o crime organizado. A dona Mari, mãe de Pamela, começa a mostrar que não estava acontecendo só no norte do país, mas também aqui na Cidade do México. E ela se torna parte de uma nova geração de mães buscadoras e de uma geração que começa a atuar aqui na Cidade do México. E a buscar por covas clandestinas, algo que até pouco tempo atrás era negado pelas autoridades. As autoridades diziam que o crime organizado e que as covas clandestinas não existiam na capital do país. Atualmente, estamos falando que na Cidade do México há mais de 6.000 pessoas desaparecidas até 2025. E cada vez estão sendo encontradas mais áreas onde estão sendo localizadas covas clandestinas, onde as mães buscadoras entram para cavar com a pá, com a picareta e têm achados positivos. A senhora Mari começa a procurar por Pamela, que até hoje não a encontrou. Também tem, por exemplo, Jaqueline Palmeiros. Jaqueline Palmeiros, da mesma forma, sua filha desaparece e ela então obtém informações de que sua filha, possivelmente poderia estar no Ajusco. O caso de Jaqueline Palmeiros, praticamente foi um milagre, porque foi como procurar uma agulha no palheiro. E ela consegue encontrar parte dos restos de sua filha nessa região do Ajusco. E, a partir disso, ela também se torna uma mãe buscadora e funda um coletivo no qual também há outras famílias que, assim como ela, assim como a dona Mari, estão procurando seus entes queridos em valas clandestinas, aqui na Cidade do México. Depois, acho que um dos casos que se tornou mais midiático em relação a esses desaparecimentos aqui na Cidade do México foi o caso de Amélie. Justamente a mãe dela, a dona Vanessa, ela estava nos Estados Unidos quando a filha desapareceu. A filha veio praticar trilha. Na verdade, ela tinha passado um tempo com a mãe nos Estados Unidos. Ela estava voltando de lá. A Amélie morava com o pai aqui no México. E nesse momento ela sai com um grupo de amigos para fazer trilha na região do Ajusco. E é aí que a Amélie desaparece. A mãe da Amélie tem denunciado muito que a filha dela, obviamente, já não está lá, que a filha dela pode ter sido levada ou transportada por alguém para outros estados. Aí, por exemplo, algo que é muito denunciado é a falta de coordenação entre as autoridades dos estados. Porque, por exemplo, o Ajusco faz divisa com o estado de Morelos, com o estado do México, e o que os familiares denunciam justamente é essa falta de coordenação. Que não é possível, por exemplo, coordenar as autoridades daqui, da capital do país, com as dos outros estados, para rapidamente tentar fazer uma busca, para tentar investigar, para tentar seguir uma rota sobre onde levaram a filha deles. E, algo que também se falou sobre o Ajusco é que ele se tornou um depósito de cadáveres e praticamente um cemitério clandestino. Isso tem sido denunciado muitas vezes pelas mães buscadoras. É algo que, elas já chamaram a atenção e que, infelizmente, cada vez mais os desaparecimentos nessa região vão aumentando. Existem muitos fatores relacionados aos desaparecimentos que ocorrem aqui e que foram detectados pelas próprias mães buscadoras, como, por exemplo, a falta de vigilância na região, a falta de câmeras na área, não há sinal. Elas também apontam que existem algumas, tipo casas de segurança, que estão instaladas no local. E também se sabe que nessa região operam várias células do crime organizado, que poderiam ser quem está levando as pessoas para outros lugares. E também essa questão de que o local se tornou um depósito de cadáveres. Há muitas pessoas que infelizmente são assassinadas e os corpos são deixados nesse local. Então, por isso, esse lugar se tornou um alvo de busca para as mães que procuram seus filhos.
Aqui na Cidade do México é onde começam as buscas, mas atualmente, em 2025, as buscas começaram a se expandir para outros pontos da capital do país, como me parece que nas prefeituras Gustavo Amadero, Tláhuac e em várias outras prefeituras, e até mesmo as próprias autoridades da comissão de busca, já apontaram que essa necessidade de expandir a busca para outros pontos onde também possam ter achados positivos e onde também possam ser localizadas fossas clandestinas. O que pode estar acontecendo nessa região do Ajusco? Particularmente, eu realmente acho que é um tema muito relacionado ao crime organizado, que podem ser essas células ou essas pessoas que estão levando quem vai a esses lugares, quem está nesse local. Em algum momento eu fiz um percurso porque fui fazer uma reportagem sobre o desaparecimento de Amélie e um dos moradores, que não sabia que eu era repórter, começou a me contar algumas coisas e então esse morador, que faz parte de um dos povos originários desta região do Ajusco, porque também é muito importante mencionar isso. A região do Ajusco é composta por povos originários, onde eles se regem por usos e costumes. Então, por isso também é complicado para as mães buscadoras entrarem nessas áreas, porque elas precisam até mesmo de permissão desses moradores. Porque é como entrar em um território autônomo dentro da Cidade do México. Então, uma das moradoras desse lugar me disse que era muito comum ver restos ou ver que deixavam cadáveres na área, mas que eles mesmos, como moradores, não denunciavam porque tinham medo. Ele me disse que quando aconteceu o desaparecimento da Amélie, naquela época houve sim uma mobilização imediata por parte da polícia de investigação, que inclusive chegaram a revistar a casa dele e que os policiais de investigação chegaram sem nenhum mandado de busca, algo que obviamente não está certo. Eles chegaram a revistar a casa dele e ele me dizia, obviamente na minha casa não tinha nada. Em outros momentos eu já vi sacos com cadáveres e é algo comum de se ver aqui no Ajusco, mas eu não vou falar nada porque não quero me meter em problemas. O fato de eu ir lá e denunciar vai implicar que me investiguem, que talvez até me culpem, então eu não faria isso de ir denunciar. E por isso nós, moradores daqui, preferimos não nos meter em problemas, apesar de vermos tantas coisas que acontecem aqui no Ajusco. Paula, como comunicadora, jornalista e apresentadora do podcast, mantém sua plataforma ativa com um propósito claro: dar voz a quem precisa e compartilhar informações com quem busca conteúdos que informem, sensibilizem e gerem consciência. Com total clareza, então, da responsabilidade que seu trabalho implica, ela entende que sua função vai além de um exercício profissional. É um compromisso constante com a verdade e com aquelas histórias que não devem ficar no silêncio e muito menos no esquecimento. Como é entrevistar pais em busca de filhos? É complicado porque me parece que muitas vezes eles guardam muitas coisas para si. Então, no momento em que eles começam a se abrir com você, a te contar tudo o que estão vivendo, a te contar sobre a perda que estão passando, que é essa ausência em suas famílias, eles praticamente se despedaçam. Algo que muitos deles me disseram é que, por serem o pai da família, por serem um pai que busca, eles têm que ser fortes, têm que se mostrar praticamente inquebráveis. No entanto, é inevitável, eles estão vivendo uma situação em que não sabem o que está acontecendo com sua filha, com seu filho, ou bem, também pais que são pais de vítimas de feminicídio. E bom, eles têm esse medo de se mostrar socialmente, assim como talvez que os julguem como fracos. Mas no momento de te contar, acabam se quebrando. Mas justamente eles me disseram, eu não quero chorar ou eu não quero me quebrar desse jeito, porque eu tenho que ser o forte da família. Embora, por exemplo, recentemente, quando entrevistei um pai cujo filho está desaparecido, bem, todo o tempo em que eu o entrevistava, ele estava com um nó na garganta.
O tempo todo ele sentia essa dor, esse sofrimento, porque ele me dizia, é que eu nem sequer durmo. Esse senhor tinha perdido sua casa, tinha perdido seu trabalho, tinha perdido absolutamente tudo por procurar seu filho. E sim, ele me dizia, bom, no final ele me disse, obrigada por me ouvir. Me sinto muito aliviado porque eu não tinha conseguido expressar tudo o que sinto. Para mim é muito difícil, porque eu tenho muita vergonha que me vejam chorar e as pessoas te olham estranho se você chora sendo homem. Então, eu agradeço muito a ela porque senti nesse momento como se tivesse ido à terapia. Neste momento, eu não estou fazendo terapia porque já tiraram esse direito de mim por parte da Comissão de Vítimas e eu precisava desabafar. E agradeço porque pude fazer isso com você neste momento. Eu me senti super mal porque pelo fato de estar meio que reabrindo esse sentimento que ele tinha dessa ausência do filho dele. Mas enfim, é algo que eu tento fazer com muito cuidado. O fato de tocar na situação que eles estão vivendo. No entanto, é inevitável que sintam tanta dor e que acabem expressando isso mesmo tentando evitar, porque é muito complicado. Acho que não há... Quais casos me afetam mais? Acho que não tem um que me afete mais do que outro. Me parece que todos afetam igualmente. No entanto, também me parece que me afetam um pouco mais quando tenho mais proximidade com as vítimas ou com as mães. Isso por causa do que eu te contei, pois bem, já faz alguns anos que acompanho várias mães, então essa conexão que tenho com essas mães ou com esses pais me faz sentir o caso mais próximo. Obviamente eu não sei o que eles estão sentindo, nunca vou saber, porque ninguém pode entender isso além de quem está nessa situação. No entanto, né, o fato de ter essa proximidade com as famílias, com as vítimas indiretas, claro, faz com que você crie essa conexão, em que então você já não sente como algo distante, já não sente como se fosse só um entrevistado, você sente como parte da sua comunidade. Inclusive, na verdade, com várias das mães eu acabei criando uma certa amizade. Muitas vezes eu vou às marchas ou manifestações por vontade própria, não porque eu tenha que cobrir para algum meio de comunicação, não porque eu me sinta obrigada, mas porque eu sei que a divulgação também é importante. Eu vou, acompanho e publico nas minhas redes sociais e justamente essa conexão, esse tempo que eu tenho de conhecer as pessoas, de elas me contarem, porque às vezes elas me escrevem e me contam, ei, você acredita que aconteceu isso? Ei, você acredita que vão soltar o feminicida? Qualquer situação. Então, obviamente, essa conexão vai me gerando mais sentimentos. É inevitável, mesmo que eu não tenha uma relação com a pessoa, é inevitável não sentir bem isso que te transmitem, essa dor que te passam ao te contar a história de vida tão complicada deles. Muito mais claro quando você tem essa relação ou essa conexão com a pessoa. O que eu recomendo para as mulheres? Eu recomendo principalmente que tenham amor próprio, e que se cuidem, que sejam assim muito observadoras com as pessoas com quem se relacionam. Algo que me lembro muito de uma das entrevistas foi com Ximena Céspedes. Ximena Céspedes é mãe de Ana Maria Serrano. Ela foi vítima de feminicídio pelo ex-namorado. E Ximena é uma mulher que se especializou muito no tema da violência. Algo que ela dizia era, na primeira vai embora. E isso é muito real. Muitas vezes você acaba imersa em um relacionamento violento por não querer ir embora ou por não identificar isso desde o primeiro momento. Em muitas ocasiões, a violência é é complexa de entender ou de identificar, ou às vezes é muito sutil, mas eu acredito muito e penso que nós, mulheres, devemos confiar na nossa intuição. E nós sabemos quando algo não está certo, sabemos quando certa atitude ou certo comentário ou algo, sim, alguma ação está disfarçada de brincadeira, mas na verdade é uma agressão, sabemos que está errado. Então, acho que esse conselho que me deu e que me comentou Ximena Céspedes em uma das entrevistas,
Isso de desde a primeira vez, vai embora, acho que sim, é verdade. Talvez, como mulheres, sejamos muito tolerantes e deixemos passar muita coisa. Mas eu realmente acho que é muito importante saber identificar quando você está se relacionando com um agressor e o fato de ter amor próprio e de, bom, sempre ter objetivos e metas, né? Não centrar toda a sua vida em um relacionamento, tentar assim de trilhar o seu próprio caminho e que um relacionamento na sua vida então seja algo secundário. Também entendo que, bom, muitos desses casos de feminicídio, bem, digo, muitas dessas mulheres talvez não tiveram opções econômicas, de educação, tiveram uma situação de vida difícil, né? Nem todas as mulheres têm as mesmas possibilidades, mas eu realmente acho que se você tem a oportunidade, então tente fazer da sua vida o melhor possível, de ter muito amor próprio, de fazer terapia, de se cuidar muito. E no primeiro momento em que perceber violência em um relacionamento, fugir. O que vem a seguir para mim? Bem, atualmente eu estou, justamente à frente deste podcast, que é o Vozes Ausentes, onde, na verdade, estou muito feliz de estar participando aqui, neste espaço, onde justamente estamos dando visibilidade a tantos casos que atualmente precisam dessa divulgação e de tornar visíveis todas as situações que as vítimas indiretas da violência no país estão vivendo, dar esse espaço para que possam denunciar, possam dizer e expressar o que quiserem, né? Como eu te dizia, há poucos espaços onde podem desabafar dessa forma e acho que aqui tentamos fazer isso também. Vozes Ausentes é publicado atualmente às quintas-feiras, às 8 da noite. Embora provavelmente em breve vamos mudar o horário e, bom, também continuaremos trabalhando, claro. Sempre digo no podcast, se quiserem algum apoio na divulgação, podem contar conosco. Podem me contatar pelas redes sociais. Sou Paula Bettencourt, repórter no Instagram, e continuaremos trabalhando e tentando dar esse espaço para todas as pessoas que precisarem, para quem busca ter voz em seus casos. Também, no momento, estamos trabalhando em outros projetos para continuar acompanhando as vítimas da violência no país. E, bom, ainda não posso falar muito sobre isso, mas há planos e novos projetos em breve. Bom, gostaria de dizer, para concluir, que estou muito agradecida por poder estar nesse tipo de espaço, como é o podcast Vozes Ausentes, porque aqui existe essa possibilidade de poder, então, dar uma divulgação mais ampla a tantas situações que se vivem por causa da violência no país. E também, claro, muito agradecida ao Pepe e ao Chema por tê-los conhecido, porque justamente, digamos, que essa foi uma ideia e um projeto dele. E estou muito agradecida porque ele me convidou para colaborar neste espaço. E também, claro, com as famílias e com as vítimas que têm a confiança de vir até mim e me contar suas histórias de vida, de colocar em minhas mãos a divulgação de seus casos. Porque não é fácil se abrir com um estranho, se abrir com uma pessoa que é alheia à sua família, alheia ao seu círculo próximo e tornar públicas, então, situações tão dolorosas. Eu agradeço muito essa confiança que tem em mim e também, claro, estou muito agradecida com o público, porque felizmente o público que temos neste espaço de Vozes Ausentes é muito solidário. Estou então muito feliz no sentido de que se formou um projeto social que eu não esperava, porque muitas dessas pessoas me perguntam em várias ocasiões como posso ajudar, como posso contribuir, e realmente elas fazem isso. Recentemente tivemos um caso de uma senhora chamada Laura. A filha dela e o genro dela foram... eles foram queimados vivos dentro da casa deles. No momento em que foram queimados, eles também estavam com o bebê deles. O bebê deles sobreviveu a esse homicídio. O bebê ficou com sequelas das queimaduras. O bebê tem apenas 1 ano de idade. Eles são uma família que vive em uma situação muito precária. E as pessoas começaram a se comover muito, né? O público. Passaram a perguntar como posso ajudar, o que fazer.
E felizmente, muitos me pediram o número de conta, o contato da senhora, e a senhora depois entrou em contato comigo e me disse: olha, estou muito agradecida, nunca tinha me acontecido algo tão bom na vida. Bem, realmente nós estávamos em uma situação muito complicada e agora esse apoio que recebemos me ajudou muito. E estou muito agradecida porque para mim foi um milagre ter participado do podcast. E obviamente isso não é graças a mim, é graças à comunidade que temos, que felizmente é muito solidária. E a verdade é que sempre vou ser muito grata, tanto ao Pepe por me dar a oportunidade de estar à frente deste espaço, quanto a todas as pessoas que confiam em ir. E as pessoas do público sempre tão solidárias e empáticas. E em algum momento eu vi um comentário que dizia: a comunidade e o universo de Pepe e Chema nunca decepcionam. E isso é muito real e eu posso confirmar, e me deu muita alegria fazer parte desse universo. Nas redes sociais eu estou no TikTok e no Instagram como Paula Bettencourt Repórter. Lá vocês podem me escrever se tiverem algum caso que queiram divulgar. Nós estamos na cidade do México. Também, temos à disposição as redes sociais do podcast, está como Vozes Ausentes Podcast no YouTube, no TikTok e no Instagram. Mas normalmente, para entrar em contato comigo, vocês podem fazer isso pelas minhas redes sociais. Se você chegou até este ponto do vídeo e gostaria de participar de uma das entrevistas, pode me escrever no e-mail que é correio@pepmistério.com.mx ou me procurar pelas minhas redes sociais. Também lembro que às quartas-feiras vai ao ar o novo podcast com Bianca, onde falamos sobre injustiças, feminicídios e desaparecimentos, e isso é novidade. Tô te dizendo, a partir de agora você pode encontrar todas as quartas-feiras no canal do Pepe Mistério.